Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Backrooms, um não lugar, é um dos filmes de horror queridinhos de 2026, né? É a estreia em longa-metragem de um garoto que tem quanto? 20 anos, né? E que era, ou é ainda, um youtuber. Esse filme, ele faz parte de um tipo de terror que ganhou força na última década por conta de YouTube, TikTok, internet, que é o tal do liminal horror, horror liminar. Eu tomei conhecimento, né, desse tipo de horror como nome e tal, quando eu pesquisei sobre aquele filme que eu resenhei aqui, que eu achei chatérrimo, o tal do Skinny Marink, né? Inclusive, quando fiz pesquisa para o filme, eu cheguei a ver um vídeo que parecia ser um daqueles da série do Backrooms, porque para quem não sabe, existe toda uma série de vídeos chamada Backrooms com toda uma mitologia criada, tá? Conta-se que acho que no ano de 2022 ou 2019, alguém postou uma foto de uma sala, de um lugar assim, e aí começaram a fazer teorias e coisas. E esses espaços, né, entre um lugar e outro, esses lugares ermos, estão tipo corredores, salas muito amplas, aquelas coisas, piscinas infinitas, passaram a ser, e aí então com trilhas sonoras sugestivas, às vezes, muitas vezes, usando técnica de found footage, ser filme de horror, né? Deixar aquela coisa para as pessoas se sentirem meio nostálgicas, meio estranhas, né? Eu amo esse tipo de ambiente, né? Eu gosto mais dos vastos corredores vazios dos museus ou dos monumentos do que dos monumentos e do que tem nos museus de verdade, né? Eu adoro ficar sozinho e tal. Eu me lembro que cheguei a ver algumas coisas, como disse, mas falei, não vou continuar porque senão eu perco, entre aspas, meu tempo. Só que agora, em 2026, eu tive que ver o Backrooms, que está fazendo, assim, muito dinheiro, né? Muito mesmo, tipo, um dos filmes mais lucrativos da história. Então, a A24, né, a produtora lá, A24, está faturando alto e com um elenco que tem lá dois oscarizados, ou pelo menos indicados ao Oscar, aquela moça, a psicanalista, a terapeuta do filme, Renate, não sei das quantas, é daquele filme Valor Sentimental, lá com Stellan Skarsgård, que eu ainda não vi, mas eu sei que ela tá lá. O protagonista também sei que é de Oscar, e claro, né, tem o Marco Duplass da série Creep, para nós fãs de horror, tudo. Então eu quis ver, achei bem legal, eu lembrei muito do meu terapeuta, né? Eu ter feito terapia, especialmente com um lacaniano, me ajudou muito a elaborar teorias. Até porque, para este filme, eu não conheço a mitologia do que tem na internet, dos vídeos do Backrooms que tem na internet, e o diretor, o roteirista do Backrooms filme para cinema, ele não pode, e claro, não fez isso, né? Tomar como pressuposto de que a gente conheça aquela mitologia, né? Então, para o cinema, provavelmente ele teve que acrescentar coisas. Eu imagino que o cara com a terapeuta, porque tem uma história ali, tem um motivo ali, pelo menos dá para a gente teorizar para que aquilo aconteça, tá? Só que antes de falar sobre o filme, que este aqui não é um vídeo de final explicado, senão estaria no título, final explicado, né? Até porque eu não sei se dá para explicar o final desse filme, porque na leitura que eu fiz é a exploração do inconsciente daquelas pessoas. Então, como que você vai explicar? São várias teorias que podem ser feitas a partir disso, né? Só que antes de comentar sobre, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Começa com uma sequência em found footage, que é um tipo de coisa que eu adoro, né? De alguém correndo por aquelas salas amareladas, porque esse tipo de terror liminar ou liminal horror, ele também está muito ligado com terror analógico. E aí não é à toa que esse filme se passa nos anos 90.
o tipo de luz, o tipo de carpete, tudo se presta a criar um ambiente nostálgico, mortiço às vezes, né? As cores e tal. A gente começa com essa pessoa, alguém correndo por essas salas, por essas backrooms, por essas salas de fundo, e daqui para lá com aquela música assim, e tem alguém, um monstro perseguindo, né? Beleza, aí depois é que a gente vai cortar para o presente daquela narrativa, para a gente conhecer os nossos dois personagens principais. Que é um cara que ele é dono de uma loja, ou ele trabalha, ou ele é dono de uma loja que não tem cliente, né? Parece falida, uma grande loja de imóveis, que por si só já tem um espaço assim grande e que está enfrentando um mega problemão na vida dele. E mais do que isso, né? Ele não é a pessoa que ele gostaria de ter sido. Ele queria ter sido arquiteto, mas ele acaba ali sem casamento, com a esposa, né? Detonando, largando ele e tal. Por isso que ele está em terapia. E então é por isso que a gente conhece a terapeuta dele. Só que a terapeuta também tem os seus problemas, porque terapeuta não está imune a problemas. Terapeuta também teve infância, né? Ela teve uma infância, tem problemas com a mãe, problemas da casa na qual ela morava, beleza. De formas diferentes, em tempos diferentes, na verdade, essas duas pessoas, esses dois personagens, entrarão nessas backrooms, né? Entrarão e sairão uma ou outra. E aí, enquanto eu fazia terapia, eu me dei umas altas, né? Vamos ver se eu aguento ficar sem, mas enquanto eu fazia terapia, o meu terapeuta ele é lacaniano, né? Então, ele sempre falava assim que, como é que é? O inconsciente se expressa através da linguagem. Eu vi isso durante anos, né? E aí, então, quando eu vi esse cara, primeiro ele entrando nessas salas, e eu fui percebendo o seguinte, que eles entram numa sala que não tem nada. Aos poucos, essa sala vai começando, ou estas salas, perdão, elas vão começando a ter características. Móveis entulhados, ou uma árvore de Natal, salas em que a relação... Por exemplo, você acha que a sala é profunda, mas não é, estão brincando com a profundidade, né? Ou seja, é uma linguagem aquilo lá, é uma linguagem da arquitetura. A arquitetura é uma forma de linguagem não verbal. A arquitetura, ela tem a decoração, ela tem a sua sintaxe, tem tudo, a sua gramática, vamos dizer assim. Então, para mim, né, boa parte disso que a gente vê nos backrooms, não lugar, é a manifestação, né, do inconsciente dessas pessoas. E aí a gente também mais ou menos sabe que se a gente tiver esse acesso total ao inconsciente, a gente fica maluquinho, né? Se o inconsciente escapa e mela tudo a gente fica louco, porque no inconsciente está tudo lá. Traumas, o que a gente queria ser, tudo está lá. Então é um lugar violento, né? É um lugar sem lógica, ou com uma lógica própria. Por isso que a gente conta sonhos para o analista e junto com ele a gente trabalha os significados daquilo outro, do que a gente fala. Então acho que muito disso com relação a essas viagens do inconsciente, porque existem momentos em que você encontra nessas backrooms casas, né? Só que elas são todas meio iguais, ou todas iguais, de fora, enfim, seria o caso de fazer uma análise, o que eu não farei, porque eu não vou ver esse filme nunca mais. Eu achei legal, interessante, mas não é o meu tipo de filme, né? Posso ver sequências se houver, mas para mim é uma representação do inconsciente daquelas pessoas. Inclusive, sei lá, uma relação meio de como se fosse o inferno deles, né? Né? Até porque, por exemplo,
o cara, ele não é arquiteto, ele queria ser um arquiteto. Não só ele é dono lá, trabalha naquela. Ele tem que dormir na loja, gente. Porque a mulher dele botou ele para fora. E ele tem que ficar se vestindo de pirata para fazer aquelas propagandas bem bregas, bem mambembes. Tanto é que esse pirata aparece como monstro em algumas das sequências dentro das salas de trás, dentro das backrooms. Então eu acho que é um filme mais para teorizar do que para entender e explicar o final. Até porque a personagem do Mark Duplass, que parece que está estudando tudo aquilo, o que será que é aquilo, hein? Hein? Vou lá saber. Eu achei o filme bem legal, assim, bem. O Skin Marink lá eu achei uma droga, detestei mesmo. Dormi chato pra burro. Esse. Eu não vou voltar a ver. Se eu tiver que botar um filme de terror para ver, eu rever, vai ser um dos Halloween. O Halloween, só um que eu revejo, que é o primeiro, que é o meu filme favorito mesmo de todos os tempos. Algum Sexta-feira 13, alguma coisa assim. Mas esse eu achei muito do bem feito. E eu acho que é um menino, gente. Esse menino começou. Olha, tem estado nos Estados Unidos em que ele nem pode comprar bebida alcoólica legalmente, porque quando ele fez isso ele não tinha 21 anos. E é bastante coisa, gente, é bastante coisa, porque é muito criativo, né? E as partes em que aquelas personagens ficavam zanzando por aquelas salas, eu amei. Eu não assisto de novo, não porque eu não gostei, né? Eu não assisto de novo porque não é muito o meu tipo de filme. E porque dá para ver outras coisas que até são mais imersivas em termos de se eu quiser ficar zanzando. É que, assim, em termos de ficar zanzando em salas assim, eu prefiro eu mesmo fazer. Né? Adoro aqueles aeroportos quando chego, sei lá, 5 da manhã e tem que ir de um lugar para o outro e você passa por aqueles corredores assim, vazios. Nossa, eu fico mais feliz do que viajando. Só aquilo lá já me faz feliz, né? Então, tem cidades que eu lembro mais de cruzar embaixo, assim, os subterrâneos, do que a própria cidade. Cada um é cada um, eu sou eu e não me explico e não me desculpo por ser assim, né? Então, eu curti o filme, né? Porque eu acho que é uma coisa bacana sendo adicionada ao mundo do horror, né? E feita por youtuber. Na verdade, dois dos maiores queridinhos do horror desse ano, pelo menos dois que eu saiba, são de youtubers, né? Esse menino é youtuber e aquele Obsessão, que eu ainda não vi, Obsession, também é de um youtuber. E aquele da Austrália, que tinha sido, já tem 2 filmes, aqueles 2 irmãos australianos lá, da pata do canguru, não sei o quê, Talk to Me, e depois o outro, os dois eu gostei, eles também não são youtubers, não? Então, assim, é uma nova geração que está mostrando a linguagem deles, né? E tem muita linguagem boa aí, nesse mundo de terror. Muito legal. Backrooms, gostei. Acho que, claro que não é para qualquer público no sentido de querer tudo explicadinho, né? Mas acho que já ficou bem claro, se alguém não assistiu, que ele é mais um filme de sensação, né?